Você já parou para pensar que nem toda igreja agrada a Deus? Nem toda congregação que levanta as mãos e diz, Senhor, Senhor, está de fato vivendo a vontade dele? Agora, o mais assustador. E se eu te disser que existe uma igreja que Satanás não apenas tolera, mas ama? Sim, existe um tipo de igreja que não causa incômodo ao inimigo. Uma igreja que, em vez de ser um campo de batalha espiritual, se tornou um território confortável para ele. E o pior, milhões de pessoas entram nela sem sequer suspeitar do perigo. Mas como isso é possível? Como pode um lugar que carrega o nome de Deus estar tão distante dele? A resposta está nas palavras de Jesus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Isso significa que é possível estar dentro de uma igreja e ainda assim estar fora do reino. E aqui está a grande armadilha. Muitas dessas igrejas não se parecem ruins, pelo contrário, elas são atraentes, lotadas, com mensagens inspiradoras e promessas sedutoras. Mas, sob a superfície, algo está profundamente errado. O próprio apóstolo Paulo nos alertou que Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Se ele pode se passar por algo bom, o que o impede de influenciar uma igreja inteira? Afinal, qual é a verdadeira marca dessa igreja que Satanás ama? Como ela se tornou um ambiente favorável para o inimigo operar? E mais importante, será que você já foi enganado sem perceber? A resposta está em um detalhe sutil, mas devastador. Um detalhe que revela a estratégia mais astuta de Satanás para enganar até mesmo os escolhidos. Antes de continuarmos, eu quero saber de você. O que vem à sua mente quando pensa em viver uma vida totalmente entregue a Deus? Comente abaixo com a frase Deus acima de tudo, se você acredita que Ele deve ser o centro de nossa vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como este. Vamos juntos nessa jornada de fé e transformação. Você já parou para pensar que nem toda igreja agrada a Deus? Que nem toda comunidade que levanta as mãos, canta louvores e ora fervorosamente está de fato cumprindo a vontade dele? Agora, o mais inquietante. E se eu te dissesse que existe uma igreja que Satanás não apenas tolera, mas ama? Sim, por mais absurdo que pareça, há um tipo de igreja que não incomoda o inimigo. Uma igreja onde ele não precisa se esconder, onde não há resistência, onde ele pode caminhar livremente entre os bancos e até subir ao púlpito sem ser notado. E o pior, milhões de pessoas frequentam esse lugar, acreditando estar no caminho certo, sem nem suspeitar do perigo. Mas como isso é possível? Como pode um local que carrega o nome de Deus estar tão distante dele? A resposta já foi dada pelo próprio Jesus. Em suas palavras, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Isso significa que é possível estar dentro de uma igreja e mesmo assim estar fora do reino. E aqui está a armadilha. Muitas dessas igrejas não parecem ruins. Pelo contrário, são atraentes, lotadas, cheias de mensagens inspiradoras e promessas sedutoras. Os cultos são emocionantes, os líderes são carismáticos e tudo parece estar em perfeita harmonia. Mas sob essa bela fachada, algo está profundamente errado. O apóstolo Paulo nos alertou, Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Isso significa que o engano não viria de algo claramente maligno, grotesco ou assustador. Pelo contrário, ele viria disfarçado de algo bom, algo que parece correto, algo que brilha como a verdade, mas que no fundo carrega um veneno sutil e devastador. Agora, a pergunta mais importante.
Qual é a verdadeira marca dessa igreja que Satanás ama? O que faz dela um ambiente tão confortável para o inimigo operar? A resposta está em um detalhe que passa despercebido para muitos, mas que é a estratégia mais astuta do diabo. E é exatamente isso que vamos revelar a seguir. Se Satanás chegasse diante de você agora, de chifres e tridente na mão, você saberia que é ele, não é? Fugiria imediatamente. Não haveria dúvida, não haveria engano. Mas, e se ele aparecesse de terno e gravata? Se tivesse um sorriso acolhedor, uma voz suave e usasse a própria palavra de Deus para te convencer de algo? Você perceberia? A Bíblia nos alerta: Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Isso significa que sua estratégia não é a de um inimigo que ataca de frente, mas a de um ilusionista que esconde suas verdadeiras intenções atrás de uma aparência inofensiva. E onde seria o melhor lugar para ele enganar? Justamente onde as pessoas menos suspeitam, dentro da própria igreja. O perigo não está apenas nas seitas declaradamente heréticas, nas práticas escancaradamente antibíblicas. O perigo real está nas igrejas que falam sobre Deus, mas não vivem a palavra dele. Igrejas que citam versículos, realizam cultos emocionantes, têm líderes carismáticos, mas no fundo pregam algo diferente do verdadeiro evangelho. Lembre-se, quando Jesus andou pela terra, os maiores opositores da verdade não foram os romanos ou os pagãos, mas os religiosos da época. Os fariseus conheciam as escrituras, ensinavam a lei, mas estavam cegos. Eles eram respeitados, seguiam rituais impecáveis, pareciam ser homens de Deus, e, no entanto, Jesus os chamou de sepulcros caiados. Mateus, capítulo 23, versículo 27. Bonitos por fora, mas podres por dentro. Agora, pense comigo. Se isso aconteceu na época de Jesus, o que impede que aconteça hoje? Muitas igrejas modernas adotaram um evangelho que agrada às multidões, mas que não confronta o pecado. A mensagem é doce, confortável, inspiradora, mas carece de verdade. Pregações que deveriam levar ao arrependimento acabam apenas massageando o ego. A cruz de Cristo, que representa renúncia e entrega, é substituída por um discurso de autopromoção e prosperidade terrena. E é exatamente aqui que Satanás age. Ele não precisa fechar igrejas, não precisa calar pastores, basta que a verdade seja sutilmente distorcida. Basta que o foco deixe de ser Cristo e passe a ser qualquer outra coisa. Mas quais são as marcas dessa igreja que o inimigo ama? O que a torna um ambiente tão propício para o engano? Para entender isso, precisamos olhar para os sinais que denunciam sua verdadeira natureza. Imagine um teatro bem iluminado, um cenário impecável, uma multidão eufórica e um discurso que aquece o coração. A música eleva as emoções, o ambiente é acolhedor e tudo parece perfeito. Mas algo está errado, muito errado. Nem toda igreja que lota está cheia da presença de Deus. Nem todo altar é sagrado. Nem todo pregador fala a verdade. A igreja que Satanás ama não é um lugar sombrio e assustador. Pelo contrário, ela é envolvente, sedutora, encantadora. Mas no fundo, esconde um veneno letal. E a prova disso está em suas características. Jesus já advertia sobre aqueles que honram a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe dele. Ele confrontou líderes religiosos que substituíam a verdade divina por regras humanas, tornando a fé um fardo em vez de libertação. Marcos capítulo 7, versículos 6 a 8. E isso continua acontecendo hoje. Em muitas igrejas, a tradição virou lei e a Bíblia se tornou secundária. O que importa não é mais o que Deus disse, mas sim o que a instituição determina. Regras rígidas, doutrinas inventadas e exigências sem fundamento.
servem mais para controle do que para edificação espiritual. E enquanto isso, a verdade vai sendo sufocada. A igreja que Satanás ama não ensina sobre arrependimento e santidade. Ela promete bênçãos em troca de dinheiro. A mensagem é simples: dê para receber. Quanto maior a oferta, maior será a bênção. Como se Deus fosse um comerciante celestial e a fé uma moeda de troca. Essa mentalidade transforma a casa de Deus em um mercado, exatamente como acontecia no templo, quando Jesus derrubou as bancas dos mercadores e declarou: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Mateus, capítulo 21, versículo 13. Muitos líderes vendem promessas vazias, garantem sucesso, cura, prosperidade, como se pudessem manipular o agir de Deus. E assim, em vez de formar discípulos, formam consumidores espirituais. Jesus veio ao mundo como servo, lavou os pés de seus discípulos, pregou a humildade. Mas o que vemos hoje? Líderes que se comportam como celebridades, igrejas onde a hierarquia se torna um palco de vaidade, ministérios que se transformam em impérios pessoais. O verdadeiro evangelho exalta a cruz, mas a igreja que Satanás ama exalta o homem. O foco deixa de ser Deus e passa a ser o líder, a estrutura, o status. E assim, o orgulho cresce onde deveria haver humildade. Agora pense bem, quem está no centro da sua igreja? Cristo ou o homem? Se a resposta não for Cristo, então algo está muito errado. E isso nos leva a um ponto ainda mais sério: os líderes que usam a fé para enganar. Porque se há uma igreja confortável para Satanás, é porque há pessoas que a conduzem dessa forma. Nem todo líder espiritual foi chamado por Deus. Nem todo pastor é um pastor de verdade. Nem todo pregador conduz as pessoas à verdade. A Bíblia já nos alertava sobre isso. No meio do povo surgirão falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras e, movidos pela ganância, explorarão vocês com palavras fingidas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. E aqui está a realidade assustadora. Esses falsos líderes não surgem de fora da igreja, eles surgem dentro dela. Eles não vestem mantos escuros, não falam com vozes sombrias, não carregam sinais evidentes de engano. Pelo contrário, são carismáticos, eloquentes, cheios de autoridade. Mas o coração deles não está em Deus. Está no poder, na influência e principalmente no lucro. Como identificar um líder que manipula em vez de conduzir a Cristo? Os verdadeiros servos de Deus apontam para Cristo, mas os falsos mestres apontam para si mesmos. Eles se tornam a voz central, a figura indispensável, os únicos que recebem revelações e têm a unção especial. E assim, sem perceber, muitos caem em uma armadilha perigosa. Começam a colocar sua fé não em Deus, mas no líder. Dependem mais da palavra do homem do que da palavra de Deus. Se o líder disser algo, está decidido. Questionar? Jamais. Mas um verdadeiro pastor guia o rebanho até o bom pastor. Ele não quer aplausos, não busca status, não exige adoração. Ele sabe que a igreja pertence a Cristo e não a ele. Outro sinal evidente de um líder enganador está em sua pregação. A mensagem é sempre motivacional, inspiradora, agradável. Ele fala sobre vitórias, promessas, conquistas. Mas e sobre arrependimento? Sobre santidade? Sobre a cruz? Silêncio. Falar de pecado incomoda. Falar sobre carregar a cruz espanta as multidões. Então, para manter a audiência, a estratégia é simples. Um evangelho suave, sem renúncia, sem confronto, sem transformação real. E Satanás aplaude, porque uma igreja que não prega a verdade é uma igreja inofensiva. Agora, olhe ao seu redor. Quantas igrejas se tornaram reféns da imagem de um homem?
Quantas vezes um pastor ou bispo é tratado como alguém intocável, acima de qualquer crítica, quase como um mediador entre Deus e os homens. Isso não é novidade. No passado, o próprio apóstolo Paulo teve que corrigir essa mentalidade na igreja de Corinto, quando alguns diziam, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Mas Paulo foi claro, ninguém deve tomar o lugar de Cristo. Se uma igreja gira em torno de um líder, algo está errado. Se um pastor se torna mais importante do que a palavra, algo está errado. Se o nome de um homem é exaltado acima do nome de Deus, algo está errado. E muitas vezes, por trás desses líderes que acumulam status e poder, existe uma distorção ainda maior, a transformação da fé em uma moeda de troca. Porque para muitos deles, o evangelho deixou de ser sobre redenção e se tornou um mercado de bênçãos. Mas qual é o preço para receber uma bênção? Quanto custa um milagre? Essa é a pergunta que muitos fiéis acabam fazendo, e a resposta, infelizmente, pode ser bem diferente do que Deus realmente ensina. Imagine entrar em uma igreja e, em vez de ouvir sobre arrependimento, santidade e entrega, você se depara com uma lista de passos para a vitória financeira ou chaves para destravar sua prosperidade. As palavras são doces, as promessas são grandiosas. Dê a sua melhor oferta e Deus abrirá as janelas dos céus. Quem semeia 1000 recebe 10.000. E assim, sem perceber, muitas pessoas começam a enxergar a fé como um investimento. Deus se torna um mercador de milagres, o altar, uma plataforma de negócios, a oração, uma moeda de troca. Quanto maior a oferta, maior a bênção. Muitas igrejas ensinam que a prosperidade financeira é o sinal da aprovação divina. Se você tem dinheiro, é porque Deus está contigo. Se não tem, é porque sua fé é pequena. Mas onde está isso na Bíblia? Sim, Deus pode abençoar financeiramente, mas Ele nunca colocou a oferta como uma condição para sua graça. Na verdade, Jesus ensinou justamente o contrário. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Mas na igreja que Satanás ama, a lógica é outra. Ali, as bênçãos são vendidas como produtos. Os fiéis não contribuem por amor ou gratidão, mas por medo ou interesse. Não há generosidade genuína, apenas uma barganha espiritual. Os apóstolos jamais usaram a fé para enriquecer. Pelo contrário, muitos deles viveram em extrema simplicidade, confiando totalmente em Deus para suprir suas necessidades. Mas hoje, o que vemos? Púlpitos transformados em palcos, pastores vivendo como celebridades, igrejas que arrecadam milhões enquanto seus membros mal conseguem pagar as contas, líderes que acumulam fortunas enquanto pregam sobre sacrifício. E a pergunta que não quer calar, será que Deus precisa do seu dinheiro para te abençoar? Claro que a Bíblia ensina sobre generosidade e ofertas, mas existe uma diferença enorme entre dar com alegria e ser coagido a dar por promessas vazias. Deus abençoa por sua graça, não pelo valor que você deposita no envelope. E a verdadeira riqueza que Ele oferece não pode ser comprada, porque ela não é deste mundo. Mas o que acontece quando um cristão se alimenta desse evangelho distorcido? Como essa visão corrompida da fé afeta sua vida espiritual? A resposta está no que Jesus chamou de um dos estados mais perigosos para um crente. Imagine alguém que caminha por uma estrada confiante, certo de que está indo na direção certa. O cenário ao redor parece tranquilo, o clima é agradável e cada passo parece ser um progresso. Mas há um problema, essa pessoa está indo na direção errada. Esse é o retrato de muitos cristãos que vivem um evangelho superficial. Eles estão dentro de uma igreja, levantam as mãos nos cultos, ouvem mensagens que os fazem se sentir bem, mas no fundo não conhecem a Deus de verdade.
Muitas igrejas ensinam apenas aquilo que é confortável. O amor de Deus é pregado, mas o arrependimento é ignorado. As promessas são exaltadas, mas a obediência é deixada de lado. O resultado? Cristãos que vivem uma fé rasa, baseada em emoções passageiras. É como um prédio construído sobre areia. Quando vem a tempestade, ele não resiste. Mateus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Esses crentes podem parecer fortes enquanto tudo está bem, mas basta uma provação, um tempo difícil, e a fé deles desmorona. O problema maior não é apenas viver um evangelho superficial, mas acreditar que está tudo bem, a igreja está cheia, a música emociona, as mensagens são inspiradoras. Então, por que questionar? Jesus nos alertou sobre isso. Você diz, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. A igreja que Satanás ama cria essa falsa sensação de segurança. As pessoas se sentem espiritualmente ricas, mas na realidade estão vazias. Pensam que estão no caminho certo, mas, na verdade, estão longe de Deus. A Bíblia nos dá um alerta severo sobre esse tipo de fé. Porque você não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Ser morno significa estar em cima do muro. Não se é totalmente entregue a Deus, mas também não se rejeita a fé. A pessoa vive uma espiritualidade mediana, sem paixão, sem profundidade, sem transformação real. E esse é um estado extremamente perigoso, porque o morno não sente necessidade de mudança. Agora que você teve a oportunidade de refletir sobre o que realmente significa seguir a Cristo, talvez você esteja se perguntando, o que fazer agora? Como posso realmente viver uma fé inabalável? A resposta é simples, mas profunda. Busque a verdade, não a conveniência. Não se contente com a aparência de uma vida espiritual. Não se engane com as promessas fáceis e as mensagens sedutoras que dizem que tudo vai melhorar com uma oferta ou um sacrifício. Não, a verdadeira fé custa algo. Ela exige compromisso, sacrifício e um coração disposto a mudar. É claro que você pode continuar na sua jornada, ouvindo as mensagens, frequentando a igreja, mas a verdadeira transformação acontece quando você decide conhecer a Deus pessoalmente. Quando você se dedica ao estudo da sua palavra, quando você questiona, quando você é honesto sobre onde está espiritualmente e se submete ao verdadeiro ensinamento de Cristo. A Bíblia é clara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. A verdadeira liberdade espiritual não vem de promessas vazias, mas da revelação profunda da palavra de Deus e da vivência de uma fé genuína e transformadora. Então, eu te convido, não se conforme com a superficialidade. Busque um relacionamento verdadeiro com Cristo. Estude a Bíblia por si mesmo. Pergunte-se, eu realmente conheço a Deus ou só estou ouvindo falar dele? E se hoje, neste momento, você sentir o Espírito de Deus tocando seu coração, saiba que Ele está chamando você para uma vida de intimidade com Ele, uma vida de fidelidade e santidade, onde a verdade será sua guia e a fé será sua força. Não aceite nada menos do que o melhor que Deus tem para você. A caminhada não será fácil, mas a recompensa é eterna. Seja fiel, seja verdadeiro. E ao longo do caminho, lembre-se, não é o que você tem ou o que você dá, mas quem você é diante de Deus que realmente importa. Que sua vida seja uma expressão autêntica da fé que Cristo deseja em cada um de nós. Se você sente que é hora de fazer um novo compromisso com Deus, não hesite, faça hoje. Porque o verdadeiro chamado de Cristo para você é para uma vida plena, autêntica e imutável na verdade. Deus te abençoe e até a próxima jornada de fé.
Se você foi tocado por esta mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua caminhada de fé. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam dessa reflexão. Vamos espalhar a verdade e caminhar juntos na luz de Cristo.